Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É um prazer, é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque é por Ele e para Ele que eu estou aqui. Quero agradecer a vida do meu pastor, que tem sido e é uma bênção na minha vida. Através dele eu aprendi muito e eu sou grato a Deus pela vida dele. E quero agradecer também a cada jovem aqui presente, a cada pessoa que participou do meu crescimento espiritual, a cada jovem que me estendeu a mão quando eu entrei na igreja, todo debilitado, todo surrado pelo mundo. Obrigado pela vida do Kézia, eu sou grato pela sua vida. Obrigado pela vida do Mateus, obrigado pela vida do Robin e obrigado pela vida do Kézia, que foram pessoas essenciais na minha caminhada, foram pessoas que Deus colocou no meu caminho para me abençoar. E todas as vezes que eu dobro o meu joelho eu não consigo não agradecer a Deus por essas pessoas. Quero compartilhar aqui um pouco do que Deus fez na minha vida e um pouco daquilo que Deus tem feito. Amados, no ano de 2015, em fevereiro de 2015, eu tomei uma decisão na minha vida. Há 22 anos da minha vida eu vivi na prática da homossexualidade, que é um tema muito comum que vocês veem por aí todos os dias falando homossexualidade. E durante 22 anos eu vivi como homossexual. Durante 22 anos eu vivi acreditando que eu tinha nascido gay. Mas a palavra de Deus, ela sempre aliviava meu coração, porque Deus ele não fez uma pessoa com terceiro gênero. Deus fez o gênero masculino e Deus fez o gênero feminino. Mas até então eu não entendia nada, mas eu vivia tudo. Aos 4 anos de idade, o diabo ele já atuava na minha mente e ele tentava destruir a minha vida, porque aos 4 anos de idade eu já apresentava sintomas homossexuais. Não tinha dificuldade de chamar a atenção das pessoas que estavam perto de mim. Todas as pessoas que estavam à minha volta percebiam que eu era uma criança diferente e desenvolvia um comportamento diferenciado de todas as outras crianças. Mas só que em tudo isso eu era muito novo e não entendia o peso dessa palavra, homossexualidade. Não sabia que essa palavra traria grandes consequências para a minha vida. E como homossexual eu cresci, entreguei para a promiscuidade, para a prostituição e para as drogas. Porque a dor que o homossexual sente é uma dor muito profunda. É uma dor que você não consegue explicar. Porque se você conseguisse explicar a homossexualidade, você falava de uma vez por todas e se livrava dessa dor. Mas é algo que há muito tempo vinha crescendo dentro de mim. E o diabo vinha construindo fortaleza na minha mente. E chegou um tempo da minha vida em que eu já não tinha mais prazer em viver. Então, para mim extrair felicidade, em busca da felicidade, eu me prostituía, eu me relacionava com pessoas do mesmo sexo. Mas todas as vezes que eu me relacionava com pessoas do mesmo sexo, eu estava sendo ferido. Porque toda relação sexual que eu mantinha com a pessoa do mesmo sexo era uma ferida na minha alma. E em toda a minha vida eu sempre deixei claro e falava com meus amigos: eu vivo a homossexualidade, mas eu não aceito ela dentro de mim, porque eu sei que ela não é obra de Deus, eu sei que ela não é o projeto de Deus para a vida do ser humano. Mas mesmo assim, sem força e sem entendimento, eu vivia e me entregava aos prazeres sexuais, e cada vez mais o diabo me esmagava, e cada vez mais o diabo ele pisava em mim. Roubou a minha identidade, roubou o meu verdadeiro nome como Marco. Deus ele me deu um nome, mas o diabo me roubou. E durante todo esse tempo eu queria ser feliz, eu buscava felicidade. Mas como que eu ia buscar a felicidade vivendo tudo isso, vivendo ao contrário da vontade de Deus? Aos 9 anos de idade eu fui vítima do abuso sexual, que foi uma das grandes tragédias emocionais na minha vida. Se aos 4 anos de idade eu tinha crise na minha verdadeira identidade, imagine agora, depois dos 9 anos de idade, como estaria a minha mentalidade, como estaria o meu eu interior. E a partir desse abuso sexual, o diabo levou consigo a minha inocência de criança. Os processos de identificação da minha vida que eu precisava traçar para construir a minha sexualidade e a minha masculinidade do sexo a qual eu vim ao mundo. Eu não tive a oportunidade de presenciar, porque desde muito cedo o diabo ele já trabalhava muito forte na minha vida para me destruir. Então eu comecei a beber, comecei a me prostituir. Só que também aos 9 anos de idade eu conheci um nome que está acima de todos os nomes: Jesus. Sabia que Jesus poderia transformar a minha vida, mas eu não tinha força para lutar. Num período da minha vida eu estava dentro da igreja, dos 12 para os 15 anos eu estava dentro da igreja.
Mas a homossexualidade falava muito forte na minha vida e eu acabei abandonando tudo e indo para o mundo. E quando eu fui para o mundo, com 15 para 16 anos, eu comecei a me prostituir, eu comecei a usar droga e a beber descontroladamente, porque era a única forma de eu fugir da minha realidade. Porque quando eu estava dopado pelo álcool, eu achava que aquilo estava no ápice da minha alegria. Mas quando na verdade tudo aquilo não passava de ilusão, quando tudo aquilo não passava de uma falsidade. Então eu peguei e fui para o mundo, mas me relacionando com pessoas, sofrendo, sendo humilhado, sendo envergonhado por tudo e por todos que estavam à minha volta. Eu não estava mais conseguindo viver. E eu ia para a igreja nas quinta-feiras, chegava lá, Deus falava comigo, mas eu não tinha força para lutar. Lembro que meus amigos falavam assim: o que adianta você ir para a igreja na quinta-feira e na sexta-feira você está na frente do pub dançando de cabeça para baixo? Mas tudo isso eu não importava, porque a dor que eu sentia dentro de mim era tão grande. No mundo externo eu conseguia administrar tudo. Aonde eu chegava, todo mundo eu contagiava com a minha risada, eu conseguia administrar todo mundo que estava ao meu redor. Mas quando se tratava de administrar o meu eu interior, eu era um fracasso, porque quem dominava a minha mente era o diabo. E frequentemente o diabo ele começou a me maltratar, o diabo ele começou a pisar em mim, porque não existe vida sem Cristo Jesus. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, então tudo aquilo que eu estava vivenciando era um projeto do diabo para a minha vida. E chegou um ponto da minha vida que eu me vi com um grande índice de depressão, porque o abuso sexual ele desencadeou a homossexualidade e a homossexualidade gerou a depressão na minha vida. E chegou um ponto da minha vida que eu falei: eu não aguento mais essa vida, eu preciso mudar, porque se eu não tomasse uma decisão, o diabo iria decidir por mim. Muitas das vezes eu pensava: eu quero tirar a minha vida, eu não aguento mais viver, porque os dois últimos estágios da homossexualidade é o suicídio e a depressão. Conheci muitas pessoas e muitos amigos meus que se suicidaram por não achar uma resposta certa para a homossexualidade. Mas por eu conhecer Jesus, eu sabia que se eu tirasse a minha vida, eu ia para o inferno. E aí sim o diabo ia conseguir concretizar o plano dele na minha vida. Mas a minha mãe e meu pai sempre foram crentes e eles sempre oraram pela minha vida. Muitas vezes que eu chegava em casa debilitado, destruído pelo diabo, minha mãe falava: meu filho, que vida é essa que você está vivendo? Até quando você vai deixar o diabo brincar com você? E eu falava: mãe, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais essa vida, porque na verdade eu não aguentava mais viver tudo aquilo. Então Deus trouxe de Cuiabá para minha casa, eu morava aqui na época. Deus trouxe uma tia minha e essa tia minha começou a orar no meu quarto. E no momento que ela estava orando no meu quarto, ela falou que estava sentindo muito mal, porque naquele momento tinha uma guerra espiritual naquele lugar, porque o meu quarto era uma habitação de demônio, naquele quarto estava cheio de demônio, porque naquele quarto eu fazia espécies diabólicas, coisas abomináveis aos olhos de Deus. E depois não passou muito tempo, eu entreguei a minha vida para Jesus naquele quarto. Então tudo que eu tenho é motivo para agradecer a Deus, porque há 22 anos da minha vida eu vegetei perante a sociedade, porque há 22 anos da minha vida eu vivi como um escravo do diabo, e Deus ele me arrancou da mão do diabo. Deus ele falou: chega, eu não te criei para viver dessa forma. E eu madrugada deitado na minha cama, muito debilitado e muito surrado pelo diabo, eu falei: Deus, tem misericórdia de mim. E naquela madrugada Deus ele entrou no meu quarto e ele me tocou, e naquele dia em diante eu nunca mais fui a mesma pessoa. E hoje vai fazer 1 ano e 8 meses que eu estou na presença de Deus, e eu só tenho motivo para chorar e agradecer a Deus, porque hoje eu tenho dignidade de viver e ser reconhecido como cidadão, coisa que há muito tempo da minha vida as pessoas não me reconheciam. Eu só tenho motivo para agradecer e chorar, porque Deus ele é lindo na minha vida. Todas as pessoas que se deparam comigo depois da minha transformação começam a chorar pelo milagre que Deus fez na minha vida. Graças